de amigo com a professora Ivênia Prada, professora titular da USP, da cadeira de Medicina Veterinária e também médica veterinária. Foi um sucesso tão grande que nós voltamos com ela para falar de um assunto que você de casa talvez ache polêmico, mas eu tenho certeza que você já percebeu isso no seu animalzinho de estimação, que é a mediunidade, que nada mais é dessa grande sensibilidade que ele tem de perceber as coisas. Tudo bem, professora? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você novamente. Então, fala aqui pra gente, os nossos animais de estimação, eles têm essa mediunidade? Bem, nós precisamos entender o conceito de mediunidade. Nós não achamos difícil que o animal possa participar dos chamados fenômenos de mediunidade de efeitos inteligentes, como a psicografia, a psicofonia, né? Mas, pessoal aí de casa que não conhece a psicografia. Psicografia, por exemplo, Chico Xavier psicografou através da linguagem escrita mais de 400 livros, né? Isso é psicografia. E psicofonia, o médium falar o que o espírito está ali transmitindo psiquicamente, né? Os animaizinhos não poderiam. Os animais não poderiam participar disso. Pelo menos a gente acha até agora que não, né? Mas é inegável que eles sentem a presença de espíritos, que eles veem espíritos e que ouvem espíritos. Nem precisa recorrer ao espiritismo, basta ir na Bíblia, né? Tem relatos como o caso da mula de Balaão. Então o anjo quis aparecer a Balaão, mas se fez visível primeiro a mula, né? E ela teve uma reação. Então isso já é um relato bíblico, de que os animais percebem sim a presença de espíritos. Professora Ivênia, pode ser considerado mediunidade quando os nossos animais de estimação, principalmente os cachorros, que eu tenho certeza que você de casa já teve essa experiência, a gente está chegando em casa, muita gente fala, putz, meu cachorro já sabe quando eu estou chegando em casa. Isso pode ser considerado uma mediunidade ou não? Como que... Olha, discute-se se a telepatia é uma forma de mediunidade, mas se considerando ou não, é uma coisa muito interessante, a ponto de um biólogo inglês, Rupert Sheldrake, ter feito a sua tese de doutorado a respeito desse tema, a hipótese de que os animais, especialmente os cães, se comunicam telepaticamente com os seres humanos. O conteúdo desse trabalho está num livro já editado em português que se chama Os Cães Sabem Quando Seus Donos Voltam para Casa. Então ele defende a tese de que os cães se comunicam telepaticamente com os seres humanos. Quando a pessoa vai voltando para casa, então não é nem pelo faro, que é muito aguçado, nem pela audição, que também é muito apurada, mas ele tem essa informação obtida telepaticamente. Uma coisa muito importante de ser falado também é sobre os gatos, né? Todo mundo aí de casa sabe que muitas correntes espirituais, espiritualistas, enfim, usam o gatinho e falam assim, nossa, o gato, ele sabe aonde está negativo, ele tem uma sensibilidade, ou se não, que o gato pega a negatividade. Isso existe? Como que é o estudo em relação a isso? Olha, a gente não sabe dentro da ciência, nem dentro de uma postura metodológica, como isso acontece, mas é cultural essa informação de que os gatos são muito sensíveis, né? A presença de espíritos, a vivência das coisas. Aqui em São Paulo me contaram que existe um asilo de idosos que tem um gato que ele, quando vai desencarnar algum idoso, ele fica perto da pessoa até a pessoa desencarnar, né? Então já sabe, a gente não sabe, o pessoal já fica esperto, mas a gente não sabe qual é a forma de sensibilidade que ele tem, mas ele tem sim. Existem muitos relatos de cães e de gatos, e talvez exista até de outros animais que são sensíveis a isso, né? A morte ou até a sensibilidade de espíritos, digamos assim. Esse final de semana eu participei, eu compareci a um seminário internacional sobre interação cérebro-mente. E um pesquisador da Grã-Bretanha, uma pessoa que é uma das maiores autoridades no estudo de EQM, experiência de quase morte, e da morte, o nome dele é Peter Fenwick. Ele relatou que durante as entrevistas com as famílias sempre relatam mudança de comportamento de cães ou de outros animais da casa em relação à morte das pessoas. E outra coisa também, que quando morre alguém em casa, é muito comum, é muito frequente pássaros invadirem o recinto doméstico e começarem a voar dentro de casa. Antes da pessoa desencarnar? Não, durante ou um pouco antes ou um pouco depois. Eu mesmo vivenciei isso com uma aluna que eu perdi. A família relata que quando o carro dela estava capotando, exatamente nesse momento um bem-te-vi, um beija-flor, entrou dentro de casa e ficou voando, o pessoal estranhou. Mas isso é um relato que já está sendo anotado por essa pesquisa desse médico inglês chamado Peter Fenwick. Então a gente pode tomando base sobre tudo isso, que realmente os animaizinhos têm mediunidade. A gente não sabe exatamente
qual é essa faculdade, que maneira funciona, mas existem relatos de que isso acontece com muita frequência. Então, é muito importante com todos esses dados que você de casa, que eu sei que você adora o seu animalzinho de estimação, mas a gente está ampliando as consciências que as pessoas cada vez mais têm. A posse responsável, trate bem o seu animalzinho, porque Exatamente. o sofrimento para eles é real, existe, e a gente tem como tutores, que eu vou roubar essa frase dela, tutores do planeta ter responsabilidade, não é verdade? Porque como tutores, eles dependem da gente e a gente tem que dar todo esse amor e carinho a eles, não é verdade? O Fritjof Capra, que é um autor que eu gosto muito, é um físico teórico contemporâneo, no livro Pertencendo ao Universo, ele diz assim, que nós temos que ter essa consciência de trabalhar harmonicamente com todos os seres do planeta, né? Porque afinal, nós vivemos nesse planeta, não somos donos dele. Professora, uma coisa muito importante que a gente percebe, eu percebo com meus animaizinhos, eu tenho certeza que muita gente aí de casa também percebe, é que muitos animais, eles acabam tendo um pouquinho da personalidade ou de alguma característica do próprio dono. Isso é possível? Ou é só uma imaginação nossa? Não. Até em alguns consultórios de veterinários existe uma figura que anda aí pela internet, assim, da pessoa e do seu cachorro bem parecido, né? Então um bulldog junto com um dono bem gordão, uma pessoa bem magrinha, com o cabelo bem liso assim, com o seu áfrica, enfim, essa semelhança, né? E não só morfológica, mas também no psiquismo. Porque os animais, a gente costuma dizer assim, que não é a gente que é dono do cachorro, o cachorro que escolhe quem vai ser o seu dono. É verdade, pela interação afetiva, pela sintonia. E ele acaba assumindo um comportamento parecido com o do dono e o dono com o dele, né? Tanto que muitos veterinários já estão fazendo também o curso de psicologia para tratar simultaneamente o dono do cachorro no seu consultório de psicólogo e o cachorro. Porque às vezes a alteração de comportamento do cachorro acaba sinalizando problemas do dono e vice-versa. Professora, obrigada mais uma vez por estar aqui no nosso programa Coisa de Amigo, que é um programa que é dedicado aos animais de estimação. Eu tenho certeza que o pessoal ficou muito feliz de conhecer um pouquinho mais sobre a mediunidade dos nossos amigos de estimação e ficar assim ao seu lado, sempre recebendo muito conhecimento. Muito obrigada. Simone, eu que agradeço a oportunidade, viu? Um abraço para você e para todo o seu público também. Muito obrigada e até a próxima. O nosso programa chegou ao fim e você aí de casa que queira mandar a foto do seu melhor amigo de estimação para mim, escreva para simone@coisadeamigo.com.br. Notícias atualizadas? Siga-me no Twitter, Coisa de Amigo. E se você perdeu algum programa, corra para o seu computador e acesse o nosso site, coisadeamigo.com.br. Eu adorei a companhia, muito obrigada pela audiência e eu tenho um encontro marcado com você no próximo programa. Até lá!